As vozes proeminentes de oposição que aparecem são aquelas que são descaradamente pró-Israel e basicamente querem fazer a vontade de Israel e levar os Estados Unidos a bombardear o Irã. Enquanto isso, há outras vozes influentes nos Estados Unidos, liderando a campanha por uma mudança de regime, que falam abertamente sobre fazer os iranianos comuns sofrerem. Por exemplo, Nancy Pelosi se juntando ao coro de pessoas como Scott Best e o secretário do Tesouro de Trump, que vem se gabando abertamente de seu papel, por meio do Departamento do Tesouro, na imposição de sanções e no colapso da economia iraniana. E aqui está Nancy Pelosi endossando essa estratégia. Here's Nancy Pelosi endorsing that strategy. Use forças econômicas, use a economia, há maneiras de enfraquecer a economia deles, e parte disso já está em andamento. Parece realmente muito instável, sabe? O regime lá, mais do que tem estado há muito tempo. Eu concordo com você. Mas, novamente, não se trata de uma ameaça de guerra. Espero que seja mais sobre enfraquecer a economia deles. E isso enfraquece o apoio que eles têm, porque eles realmente têm apoio nas áreas rurais e entre os imãs mais conservadores e todo o resto disso. Mas precisamos fazê-los sentir a dor também. Alguma maneira? Infligir dor. É só disso que esses líderes democratas maníacos falam. Pessoas que nunca serviram nas Forças Armadas. Infligir sofrimento às pessoas comuns porque elas apoiam seu governo. Então, a maneira de fazê-las parar de apoiar o governo é fazê-las sentir dor. Quero dizer, novamente, quem dá a Nancy Pelosi, ou a qualquer pessoa, em um governo estrangeiro que não seja o Irã, o poder de impor sofrimento aos iranianos comuns? Mas é isso que se pode dizer quando se é um hegemon, e quando sua hegemonia é aceita em todo o espectro, seja Scott Best e o secretário do Tesouro de Trump, ou Nancy Pelosi, que supostamente é uma oponente de Trump, sempre falando sobre como ela o enfrentou e liderou sua oposição. Todos apoiam a mesma política de ferir pessoas comuns para promover a mudança de regime. E sabe, quem quer embarcar nessa agenda de servir a Israel e prejudicar os iranianos comuns? Mas esse é o consenso entre o grupo que defende a mudança de regime. Esse é o consenso da liderança do Partido Democrata. Essa é a alternativa a Trump. E é o que será J.D. Vance. E o que Trump fará em seguida? Ele enviou um segundo grupo de batalha de porta-aviões. Há dezenas de submarinos nas águas, navios da guarda costeira, destroyers, cerca de 1/3 dos recursos da Marinha dos Estados Europeus, movendo-se para se posicionar e cercar o Irã. Por quê? Houve alguma ameaça do Irã aos Estados Unidos à segurança nacional americana? Será que nos venderam alguma operação psicológica sobre armas de destruição em massa iranianas? Ou a história da arma fumegante, que se tornaria um cogumelo nuclear se não agíssemos? Houve alguma discussão nacional? Houve um debate no Congresso sobre entrar em guerra com o Irã? Não, simplesmente surgiu do nada. Porque Trump decidiu que precisa responder à sua base entre o lobby sionista Likudnik, que o ajudou a chegar ao poder, especificamente os Adelson, assim como precisa responder à máfia de Miami, o complexo industrial Gusano do sul da Flórida, que controla alguns distritos decisivos que ele precisa para manter sua coalizão. Isso exige que ele mate Cuba de fome, o que abordaremos em um minuto. E então, para o restante da base MAGA, ele manda o ICE atirar no rosto de uma manifestante lésbica de cabelo azul, e é isso que eles recebem. Todo o resto recebe inflação, juros altos, mantimentos impagáveis, e Howard Lutnick investindo $600 milhões em Tether, enquanto David Sachs orienta a política de criptomoedas para que Howard Lutnick possa obter lucros recordes. E Eric Trump investe em uma empresa israelense de drones que recebe contratos enormes do Pentágono, junto com a Tesla recebendo contratos do Departamento de Estado para fornecer carros blindados. É simplesmente a maior corrupção. Tanta corrupção que nem conseguimos acompanhar. Mas temos que ir à guerra com o Irã. Simplesmente temos que ir.
E ninguém sabe ao certo por quê. É muito simples. Donald Trump é controlado por Israel nessa questão. É Israel que quer fazer isso. O povo americano não quer fazer isso, e eu nem acho que Donald Trump queira fazer isso. Nós falamos sobre a visita de Netanyahu acho que não na última transmissão ao vivo. Não sei se chegamos a falar sobre isso. Não, não fizemos isso. E ele fez tantas visitas que é difícil acompanhar todas, porque vem aqui mais do que praticamente qualquer outra pessoa. E ele vem aqui por um motivo: pressionar Trump a bombardear o Irã e talvez fornecer alguma inteligência inventada sobre o quão grande seria a ameaça iraniana. Algo que ele já tentou fazer antes e que é totalmente falso. Mas sim, você tem razão. É verdade, não tivemos recentemente aquele tipo de pressão no estilo das ADM do Iraque. A narrativa mudou de o Irã pode estar conseguindo armas nucleares para aquele suposto massacre iraniano de dezenas de milhares de manifestantes. Mas agora, isso também perdeu força. E agora é isso. Os navios estão lá. E o Irã que trate de fazer um acordo. E se não aceitar nossas exigências, então vai ter um preço alto a pagar. E o Irã continua dizendo: estamos dispostos a fazer um acordo sobre a questão do nosso programa nuclear, o que eles já fizeram antes, quando Trump o desfez. Mas eles não vão recuar no direito de se defender, o que se expressa através de seu arsenal de mísseis balísticos. Mas, novamente, o consenso bipartidário é que o Irã não pode ter mísseis balísticos, não pode se defender. E aqui está Brett McGurk. Ele foi um alto funcionário do Oriente Médio. Antes de chegarmos ao McGurk, já que ele foi um funcionário do governo Biden, quero apenas fazer uma observação sobre a visita de Trump e Netanyahu. Então podemos seguir para esse assunto. Sim, claro. Certo. Netanyahu, já perdi a conta de quantas vezes ele veio a Washington, algo como 8 vezes desde 2025. Eles fecharam a rodovia 695. Desta vez, ele recebeu segurança em nível presidencial, com helicópteros e tudo. Ele veio para sabotar as negociações entre Trump e o Irã, recolocando na mesa as 2 linhas vermelhas que você mencionou: mísseis balísticos e apoio aos aliados do Irã, como Hezbollah, Ansarallah, Hamas e outros. Essas são linhas vermelhas que fariam as negociações explodirem. Então ele veio para provocar uma guerra com o Irã. E se os Estados Unidos não entrarem em guerra com o Irã, Netanyahu, ou Israel, usará outros meios, o que significa que Israel está agindo como inimigo dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos quiserem fazer um acordo, o Irã não vai destruí-lo. Se os Estados Unidos quiserem estar em paz na região, o Irã não buscará levar os Estados Unidos à guerra. É Israel que levará os Estados à guerra, e é Israel que entrará e destruirá as negociações, de alguma forma. O que eles poderiam fazer? Uma operação de bandeira falsa na Europa? Atacar o Irã como fizeram antes? E houve um avanço em Omã, sobre o qual soubemos hoje, em que o Ministério das Relações Exteriores do Irã e importantes autoridades do governo Trump anunciaram um acordo sobre princípios fundamentais, o que significa que Trump pode não estar recolocando aquelas linhas vermelhas na mesa. Mas então veja, Aaron, Brett McGurk, que está trabalhando para os sauditas e os emiradenses por meio de sua empresa de consultoria, aparece na MSNBC, voltada aos democratas, promovendo a linha de Netanyahu. CNN. Tudo bem. Nas próximas semanas veremos. Estou muito cético. Mais uma vez, os elementos para um acordo estão aí. Espero que sim. Mas acho que isso está caminhando para um confronto. Vou dizer mais uma coisa. O programa de mísseis não é uma questão supérflua, certo? O Conselho de Segurança da ONU impôs todas as sanções do capítulo 7 ao programa de mísseis do Irã. Elas foram restabelecidas no ano passado, porque o Irã usou seus mísseis, centenas deles no céu. Eu estava na sala de situação em outubro de 2024, durante o ataque contra Israel. Foi um ataque não provocado. Esse programa de mísseis é sério.
Portanto, fazer um acordo que não aborde o programa de mísseis ou o tratamento que o Irã dá ao seu próprio povo depois dos massacres que vimos, acho que isso, neste momento, é impraticável e improvável. O Irã quer se concentrar apenas na questão nuclear, mas acho que esses tempos acabaram. Tem que ser um acordo mais amplo, e isso claramente não está no horizonte. Então esse é Brett McGurk, um democrata, dizendo que não se pode ter um acordo com o Irã que trate apenas do programa nuclear. Ele está adotando a posição de Israel em primeiro lugar, de que não basta ter um acordo nuclear como o de Obama. E aliás, Brett McGurk serviu no governo Obama, então ele está meio que jogando a posição de Obama debaixo do ônibus. Ele está dizendo que também é preciso lidar com o programa de mísseis balísticos do Irã, que é a única forma que o país tem de se defender de um Estado que já o atacou várias vezes. E quando ele diz que o Irã lançou um ataque não provocado contra Israel no outono de 2024, ele omite que nos meses anteriores Israel bombardeou o consulado iraniano em Damasco. E então, depois de uma rodada de hostilidades lá, o Irã foi e assassinou não apenas o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, no Líbano, mas também Ismail Haniyeh, do Hamas, em Teherã. Então Israel lançou um ataque a Teherã e matou um líder do Hamas. E depois ele diz que a resposta do Irã a isso é não provocada. Ele está distorcendo completamente a história para promover a ideia de que, basicamente, o Irã não deveria poder se defender. E que qualquer acordo que não restrinja a capacidade do Irã de se defender não deveria ser feito. E ele é um democrata fazendo esse argumento. É um golfocrata. É tão engraçado como eles têm esses comentaristas e nunca reconhecem quais são seus conflitos de interesse. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Arakchi, fez um discurso na semana passada em Doha que eu recomendo que as pessoas assistam. É um grande discurso. É um grande discurso. E se você o ouvir, fica muito claro porque o Irã é visto como uma ameaça tão grande pelos Estados Unidos e por Israel. É porque o Irã insiste que a raiz de todos os conflitos no Oriente Médio é o projeto do Grande Israel, de roubo territorial constante e negação da autodeterminação palestina. E ele diz que se isso pudesse ser resolvido, poderíamos ter paz para todos na região. E enquanto isso não for resolvido, continuaremos a ter conflito. E como o Irã insiste em não trair a causa palestina, é por isso que aos olhos dos Estados Unidos e de Israel, ele precisa ser destruído. E os Estados Unidos estão basicamente forçando todos a fazer uma escolha. Tipo, se você não quer ser destruído, tem que seguir a nossa linha, que é a de que os palestinos não têm direitos. E essa é a linha de fratura no Oriente Médio agora. É realmente a linha de fratura de todos os conflitos, entre aqueles que se recusam a aceitar as imposições de Israel e dos Estados Unidos, de que os palestinos não têm direitos, e aqueles que aceitam isso e os que não aceitam. Como está nits isso, Firth? É estusman ao vertantachinawardimento a theme. Sim, isso coloca a Palestina em uma perspectiva global. Bem, vê a Palestina através de uma lente global, e especialmente através de uma lente regional, e dentro do rigoroso marco do direito internacional. O discurso de Arakchi em Doha realmente expõe bem o que está em jogo. E acho que se eu fosse fazer um discurso semelhante, não falaria como um ministro das Relações Exteriores, com as mesmas restrições. Acho que se pode dizer que a Grande Israel não tem fronteiras e representa uma ameaça para todos ao redor do mundo. Basta olhar para a ameaça que representa a primeira emenda nos Estados Unidos, ou ao direito de se organizar nos campi, ou para o veneno que injetou em nosso sistema político por meio de figuras como Randy Fine, que disse que, se for preciso escolher entre muçulmanos e cães, a escolha é óbvia. É uma ameaça para todos, mas Arakchi expõe muito bem o que está em jogo. Li isso. Sim, ainda bem que você mencionou aquele discurso.
Não sei se é possível, com Israel em cena, que o Irã firme um acordo duradouro com os Estados Unidos, especialmente com o governo Trump. Embora parecesse haver um avanço, eles devem se reunir novamente em 2 semanas. E temos que lembrar que deveria ter havido outra reunião, marcada foi em 12 de junho, quando Israel atacou de surpresa, sem provocação, matando comandantes de folga e cientistas nucleares, ativando células do Mossad em todo o Irã. Isso aconteceu em meio às negociações, e Netanyahu disse que Trump basicamente usou as negociações como um pretexto para manter os iranianos desprevenidos. Desta vez, eles não estão desprevenidos e devem estar vendo isso com olhos mais claros do que antes. Enquanto existir Israel, com essa filosofia sionista supremacista guiando todas as suas ações, abraçando a ocupação de uma forma que não havia feito antes, essencialmente formalizando o controle da Cisjordânia, atacando o sul do Líbano com mais fúria do que nunca, em meio a um cessar-fogo, planejando voltar à guerra em Gaza e empurrando os Estados Unidos para uma guerra com o Irã. Enquanto existir uma grande Israel, a guerra sempre estará na mesa com qualquer governo que defenda os palestinos e o direito internacional. E, portanto, não haverá uma resolução definitiva em Oman. Eu compartilho essa previsão. Quero dizer, veja, para que Obama chegasse a um acordo com o Irã, o acordo nuclear iraniano, ele teve que superar Netanyahu indo ao Congresso e tentando minar sua posição com o apoio do Partido Republicano, que trouxe Netanyahu para falar com eles como se Netanyahu fosse o presidente deles e não Obama. E Obama conseguiu superar isso, mas no fim das contas, o acordo nuclear com o Irã desmoronou porque Trump o cancelou. E agora, para Trump basicamente contornar Netanyahu e colocá-lo em seu devido lugar, algo que ele nunca, jamais fez, mesmo ao alcançar o chamado cessar-fogo, quando alguns apontaram que Trump, ao contrário de Biden, usou certa influência dos Estados Unidos. Ok, mas o que aconteceu no fim? Israel violou o chamado cessar-fogo de qualquer maneira. Desde que entrou em vigor, matou centenas de palestinos. E Trump coloca Netanyahu em seu conselho de paz, com um nome orwelliano. Então, realmente, Trump já desafiou Netanyahu alguma vez? Pelo que vi, não. E não espero que isso mude agora. Como eu disse, mesmo que ele desafie Netanyahu, Israel ainda pode atacar o Irã e forçar os Estados Unidos a defendê-lo, redirecionando os estoques de mísseis THAAD e Patriot da Ucrânia e de Taiwan. Ele não vai fazer isso. Ele sabe, como aquele colega de quarto que você simplesmente não consegue fazer ir embora, aquele que drena toda a sua existência. Ele nunca vai embora, a menos que seja forçado. He'll never go away unless he's forced to.